Você acompanha agora a palestra A Cura da Depressão pelo Magnetismo, expositor Jacob Melo, do Rio Grande do Norte. Conferência ocorrida no dia 26 de agosto de 2016, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Encontro de Magnetismo. Então, nosso agradecimento à doutora Salma, né? É lógico que muitas vezes nós gostaríamos de satisfazer a nossa curiosidade em torno do tema, mas nós devemos prosseguir com o horário, né, dentro da nossa programação. Então, ela fez justamente assim uma provocação, e nós queremos lembrar que no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E é sempre oportuno nós estarmos falando isso, porque em Uberlândia, de dezembro de 2015 para cá, houve um aumento de 50% no número de suicidas, né? Então, e não é uma coisa assim que é divulgada, a gente sabe, mas é algo que atinge várias faixas etárias. Inclusive, nós tivemos aqui o suicídio de uma criança de 11 anos, né? Então, é preciso que nós nos preparemos, e nós que trabalhamos com o diálogo fraterno, o atendimento fraterno, como queiram, nas casas espíritas, a quantidade maior, vamos dizer assim, de queixa relatada pelas pessoas que vêm para conversar é, com certeza, a depressão, né? Então, como a Salma falou, não devemos criticar, menosprezar. Aliás, até eu tive uma amiga que dizia assim, quando ouvia alguém falar que está com depressão: ah, você é fraco, onde já se viu, basta você preencher a sua vida com várias atividades, né, ler entre elas, né? E aí eu sei que passou-se o tempo, né? O marido teve um câncer severo, ele veio a desencarnar em idade ainda de 45 anos, se não me engano, e ela foi surpreendida depois, né, com o fato de saber que o marido tinha uma relação extraconjugal, tinha um filho, e isso a abateu de tal forma que ela caiu em depressão. Aí depois ela me encontrou e disse: Vânia, foi preciso acontecer comigo para que eu corrigisse a minha fala, o meu posicionamento em relação à depressão, né? E eu tenho certeza que nós poderíamos continuar falando muito sobre esse assunto, mas nós vamos fazer a apresentação para passar a palavra para Jacob. Jacob Luiz de Melo é do Piauí, mas reside em Natal, né, no Rio Grande do Norte, e lá ele dirige o Lar Espírita Alvorada Nova, Leão, um grupo de Uberlândia e Indianópolis. Nós estivemos lá em janeiro fazendo um curso com ele, né? E eu me sinto muito feliz de estar recebendo Jacob aqui, que eu conheci assim fisicamente há 4 anos atrás, né? E desde então nós vamos estreitando os nossos contatos, os nossos laços, e nós estamos muito felizes por ele estar aqui na noite de hoje. E Jacó estuda magnetismo há mais de 40 anos, né? Tem se dedicado a cursos e seminários no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, e então arrumou um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco, né? Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para ele, ok? Bom trabalho, Jacó. Boa noite. Vocês são tímidos ou não? Não jantar, tá bom. Então, boa noite de novo. Sejam todos bem-vindos, estejamos em paz, valorizando a vida que a vida nos deu, aproveitando todas as oportunidades, até fazendo, como Jesus também nos orientou: vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas ter vida em abundância para quê? Para usar de qualquer maneira ou para sermos sábios o suficiente e aproveitá-la bem? Essa é a questão que nos toca a cada um, pessoalmente, particularmente, para que tenhamos paz. Porque paz não é um chuvisco de verão que vem e vai. Paz é algo que a gente constrói e que deve lutar por isto. Em psicologia, nós aprendemos algumas coisas que, por ser uma doutrina ainda muito ampla, ela nem sempre ela é perfeitamente casada com as ciências exatas. Nós temos referência. Uma delas,
quando trata da personalidade que somos cada um de nós, nos indica que, enquanto encarnados, enquanto vivos, nós usamos apenas 5% daquilo que é chamado de faixa consciente. Então, nós temos 5% praticamente a definir todo o nosso comportamento de decisões durante a vida. O que nos coloca numa realidade muito esquisita, porque nós temos aí 95% do lado de fora. E esse lado de fora se chama subconsciente e inconsciente. E é estranho como é que nós somos tão matéria, somos tão palpáveis, somos tão isso que nós tocamos, que nós sentimos, e ao mesmo tempo somos, na realidade, quase tudo que nós não percebemos. E muitas vezes, por sermos muito matéria, nesse sentido do uso consciente, nesses 5%, nós terminamos desvalorizando muito os outros 95%. Não sabemos nem necessariamente quem nos domina. É o nosso subconsciente ou é o inconsciente? E se já tem que mais ou menos o consciente está em 5%, até que ponto é o subconsciente, até que ponto é o inconsciente dentro dos 95%? Óbvio que a partir daí surgem discussões de toda ordem, levam as pessoas que estudam a raciocínios, às vezes até verdadeiras brigas, dizendo que tal índice é menos, é mais. E o fato é que isso talvez não seja tão relevante quanto a constatação de que tudo o que somos nestes 5%, em realidade, é uma manifestação mais profunda dos 95% que a gente dá pouca atenção. Por que é que as nossas doenças somáticas, elas recebem normalmente, tipo, uma gripe, uma ferida, uma topada que deixou uma unha encravada, ou que seja? Por que que isto é sempre mais importante do que nós? A gente encontra com uma pessoa e pergunta como é que você vai. Ele diz, eu estou com muita dor de cabeça. Sim, mas você como é que vai? Ora, eu estou com dor de cabeça. Tudo bem, você está com dor de cabeça, mas como é que você está? A gente não consegue sair do circuito de que está com dor de cabeça. A dor de cabeça parece que é o dono do nosso universo naquele instante. E isso se aplica a quase todas as patologias que nos acessam o corpo. Mas, estranhamente, qualquer outra que está mais vinculada à parte psíquica, emocional e espiritual, nós rejeitamos. Nós nos escondemos delas, nós não aceitamos que os outros reconheçam que nós estamos, nós derivamos e, muitas vezes, fugimos com medo do contágio. O contágio pode existir, sim, mas não tão grande quanto, às vezes, uma pessoa gripada que chega perto da gente. Mas nós temos medo de lidar com esta área que vem, muitas vezes, muito mais fundada nesses 95% da nossa personalidade. Mas se isso é fácil da gente analisar, quem queira se dedicar a leituras, não precisa muito profundas, acerca do assunto, rapidamente percebe que nós estamos sujeitos, e muito, ao que não é percebido, ao inconsistente dentro disto que nós chamamos de mundo físico. Afinal de contas, se eu tenho medo de altura e olho para baixo, por mais que eu esteja firmado com os pés e me apoiando num parapeito, me dá um frenesi, me dá uma descarga interna que me leva a me afastar ou a entrar em zona de pânico. Por mais que eu saiba que uma barata nunca foi vista de posse de uma metralhadora que pudesse nos matar, tem pessoas que, quando vê uma barata a uma distância de 100 metros, ela já entra em pânico. Então, não há lógica no mundo que domine esta situação. Bom, mas eu sei que ela vem vindo, ela pode voar, ela pode ir para qualquer lugar, mas ela vem para mim. E ela vem, parece que ela lê o nosso pensamento. E vem. E a gente diz, mas não é possível. E a gente chama, aí evoca, lei do karma, lei das reencarnações, porque eu estacionei muitos anos dentro da tumba e ali os vermes me comeram e por conta disso até hoje eu tenho medo de barata. Mas então, e os outros que ficaram lá na tumba também, onde as baratas delas eram mais simpáticas? O que justifica um ter medo de barata e o outro não ter medo de barata? São estruturas que a gente não consegue definir dentro do nosso soma. Eu não consigo dizer que o medo que eu tenho de determinadas coisas seja apenas um subproduto de que, não, quando eu vejo uma barata, dispara uma reação química ou neuroquímica, ou o que quer que seja, é verdade. A questão é por quê? De onde veio? Qual é a origem? Não devemos, na minha visão pessoal, acreditar que tudo é espírito, porque não é. Assim como nem tudo também
Há uma miscigenação muito boa nisso. Mas quando a gente se dispõe a estudar, a gente descobre que, seja o ângulo de observar, abre-se um universo, diz-se algo que a gente nunca que houvesse tanta coisa depois que comecei a estudar. Foi da mesma maneira como, por exemplo, uma mulher que engravida pela primeira, até ela engravidar, ela observa que existem poucas grávidas, mas na hora que ela vida, parece que todas as grávidas do mundo lhe aparecem. Mas será que foi o número de grávidas que aumentou? Ou foi o seu ponto de observação mudou o universo como você o olhava? Por que que quando a gente tem uma dor nas costas, qualquer amigo vem e bate onde? Bate em qualquer lugar, mas a gente registra quando ele bateu na dor. Não foi que todos eles bateram no mesmo ponto, mas os que bateram, aquilo chamou muita atenção, ficou muito forte. Então nós temos às vezes razões que nós vivemos diariamente, constantemente, não damos a menor atenção, até que um dado momento começa a ter que observar. Então quando a gente quer estudar algumas coisas, outro universo de repente surge. E a gente fica, mas por que eu não percebi? Onde era que eu estava com a cabeça que eu não vi? Eu tenho falado ultimamente numa questão que está bem dentro desse ângulo. Todos nós, os espíritas, sabemos praticamente de cor a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois que a gente lembra, repete essa frase, aí a gente pergunta, sim, agora me diga aí como é Deus para você. E aí a gente passa para uma outra definição que não tem nada a ver com esta. Ah, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bondade. Aí a gente chega lá perto da definição primeira. Foi Ele quem criou tudo. Sim, mas a primeira parte da frase, Deus é a inteligência suprema. Essa a gente não discute. E a gente não discute porque isso vai fazer revolver tudo que a gente já acrisolou de entendimento divino. Porque Deus é Pai e Deus é amor. Deus é amor e Deus é Pai. De vez em quando a gente encontra pessoas, não, Deus não é Pai, Deus é Pai, Mãe, ou Mãe, Pai. Não importa, mas a gente está no mesmo. E Deus é inteligência. Por que nos incomoda Deus é inteligência? Nos incomoda porque a gente foi formatado para definir como o maior de todos os sentimentos e a maior de todas as virtudes, como sendo o amor. Portanto, era para os espíritos terem dito, Deus é amor e não inteligência. Então a gente tem medo. Porque nós temos medo dessa cabeça que pode gerar muitos processos diferentes e vai nos levar para um mundo novo. E esse mundo novo, quando eu estou em busca, eu não temo. Mas e quando eu não quero saber? O que eu faço com um mundo que eu não quero saber? A gente tende a fugir dele, a encobri-lo, a deixá-lo de lado. E isso grasa violentamente nas doenças psíquicas. Nós queremos encobri-las de qualquer maneira. E aí a gente dá nomes, acusações, a gente faz de tudo para não chegar perto. Portanto, estava dizendo a nossa Salma ainda há pouco, a gente diz que é frescura, a gente começa a dizer regras para o que você tem que fazer, o que você tem que ser. A gente começa a definir padrões. Então você está em depressão por conta deste padrão, ou dentro deste modelo, ou por conta daquilo. E aí a gente chega numa situação crítica, que é, muito bem, eu tenho um diagnóstico. E, pois é, agora você já sabe por que tem depressão. Sim, e é mais ou menos quando a gente chega num núcleo espírita pela primeira vez, e alguém nos diz uma frase que ninguém nunca disse, você é médium. E a segunda frase precisa desenvolver. Pronto. Aí você acha que aquela frase veio direto do reino de Deus para você e que nem nunca ouviu isso. E agora você vai ter que ser médium, porque aquela pessoa, qual? Aquela daquele olho, que olho de vidro? Não, é o olho, sabe, o olho, ela tem um outro olho. Quando ela olha para a gente se sente despido. E o que é que tem? Despir os outros, isso é bom ou é mal? Não, é no sentido bom. A gente começa a entrar nos questionamentos que parece que não vai parar em canto nenhum. Mas a pessoa disse que você é médium e precisa desenvolver. E aí você diz, pronto, e agora? E de repente você se descobre numa prisão, porque você tem que desenvolver. Como? Se a gente vai pegar o modelo padrão hoje, que é o mais em forma no Brasil, você primeiro vai ter que fazer tantos anos de curso A, depois vai fazer tantos anos de escola B, depois vai fazer não sei quantos estágios no nível C, para depois você começar a exercer sua mediunidade. Sim, mas eu estou me manifestando já agora. Não, mas você tem que se controlar. Mas me controlo quando? Até segunda-feira? Não. Isso vai durar. Isto vai render muito. E você fica desesperado porque o mal-estar está em você. Agora, quando é uma enfermidade como a depressão,
Quando você tem depressão, o primeiro diagnóstico espírita é obsessão. Não, mas eu estou com... Não é uma obsessão. Não é. É tão grande que você nem está percebendo. É obsessão. Então você já começa recebendo logo uma taxação pesada. É depressão. Desculpa, é obsessão. E lá na frente, quando vem um dado clínico dizendo que é depressão, e diz, pois é, já chegou lá. E se você não tratar, você vai se... Nós recebemos diagnósticos, mas raramente alguém diz o que fazer com esse diagnóstico. Vocês imaginam, vocês chegam numa casa espírita e dizem assim, olha, eu estou com um problema. Os meus pais não gostam de mim. Eu também não gosto deles. Os meus irmãos são os terrores na minha vida. Me casei e encontrei o homem da minha vida, mas era o homem enganado. Ele me enganou já na primeira semana. O que é isso? Aí você vai num centro espírita, alguém recebe um santo, e aí diz, é porque na outra vida... Muito bem, aí cai o ponto crucial. Tá bom, na outra vida eu fiz. E agora? Como é que eu saio? Vocês sabem como é que mineiro diz que é bem ali. Vocês sabem. É mais ou menos assim que a gente recebe a solução desse tipo de diagnóstico. Então você tem um problema de outras vidas. E como é que eu vou resolver? E aguente. Mas por que eu tenho que aguentar? Porque você já está nessa, porque já vem deixando de lado há muito tempo. Então eu acho que eu vou deixar nessa de novo. Não faça isso que vem pior. E a gente vai e recebe uma doutrina que é o Consolador Prometido. Olha, eu estou numa aflição enorme, segure, porque senão fica pior. Olha que consolação maravilhosa. Mas não é verdade? A gente chega num centro espírita com a depressão se arrastando pelo chão e a gente diz, bom, agora alguém vai me levantar. E agora o que é que eu devo fazer, ESD? Mas olha, eu não estou conseguindo entender nada. Ele disse, é por isso, tem que fazer o ESD. Ou o ESD, ou qualquer outro estudo. Ótimo, nada contra os estudos, nada, muito pelo contrário, tudo a favor. Mas tudo tem sua conveniência. A gente pega um depressivo em profundidade de sintoma e diz, ore. Ele vai orar? Ele não ora. Está vendo? É por conta da sua falta de crença, falta de fé. Mas não tem como, é impossível uma pessoa numa depressão, no fundo do poço, rezar. Vamos usar aqui uma imagem que é super recorrente. Você está em depressão. Aonde? Normalmente, quando você está em depressão profunda, o que lhe dizem? Ou você está, ou você diz, eu estou no fundo do poço. Não é essa imagem que a gente ouve muito? Pois é mais ou menos isso que a gente faz. Você está no fundo do poço, saia. Mas como é que eu vou sair? Saia. Suba, escale as paredes. Por onde você desceu, agora você escala isso. Mas como é que você vai dizer isso para alguém que caiu lá embaixo? Se essa imagem nos arremete a alguém que caiu, eu devo buscá-la. O esforço eu não posso dar para quem está lá no fundo. Se você está no fundo, imagina, vamos colocar uma cena extremamente comum. Alguém caiu num poço. Por mais raso que seja o poço, a possibilidade dela ter fraturas é alta. E como é que alguém com fraturas vai conseguir, sem nada e do nada, sair? Mas eu já fiz a minha parte. Qual foi a sua parte? Eu joguei uma corda. Mas que bom. Eu estou com os braços quebrados, a perna machucada, o corpo todo arranhado, e você me deu uma corda e está lá me estimulando. Venha, venha, suba. Pensa um minutinho. E eu não estou falando aqui dos 95%. Estamos começando a refletir dentro desses 5%. A gente não pensa. Essa é uma grande verdade. Por isso é que a gente, de certa forma, tem medo do Deus inteligente. Porque a gente fica sem entender. Como o amor, a gente tem uma referência pessoal, apesar de que nem sempre muito boa, a gente termina dizendo, não, ele é amor. Mas como é que ele é amor? Não, ele é um amor sim, a gente ainda não entende. Se for para o campo da inteligência, aí a gente vai ficar com raiva. Eu sou um indivíduo que tenho dificuldades de ficar em regiões muito quentes. Eu prefiro frio do que qualquer calor. Por conta disso, graças a Deus, eu não tenho alergia a ar-condicionado. Onde eu estou, que eu posso, tenho ar-condicionado ligado. E por conta disso, o principal nome, que é Carrier, Senhor Carrier. O homem tentou ar-condicionado. Eu tenho que rezar por essa alma. Óbvio, eu sofro demais com calor. Então, quando eu estou com calor, eu rezo para Santo Carrier jogar um arzinho fresco. E aí ele vem. Não, mas ele vem e sopra. Não, eu vou lá e aciono numa tomada, num controle remoto, e vem o senhor Carrier me refrescar a vida. Mas por que eu
e eu falei isso uma vez numa palestra, uma pessoa disse, e por que você reza para ele? Porque se ele inventou o ar-condicionado, então ele é muito rico, ele ganhou muito dinheiro com isso. E a minha resposta foi automática, eu nem pensei, eu disse, e daí? Qual é o problema que ele tenha ganho dinheiro com um grande invento, uma grande descoberta? O que eu tenho contra isso? E depois, e ele ganhou mesmo esse dinheiro que você acha que ele ganhou? Porque às vezes a gente acha que alguém ganhou tanto dinheiro e nem ganhou tanto. Ou às vezes a pessoa ganhou tanto, mas usou tão bem ainda, multiplicou melhor ainda, que era melhor que tivesse ganho ainda mais. Qual é o problema? Mas não é porque a gente não quer pensar. A gente não quer usar a nossa inteligência e nem admira a inteligência alheia. Ah, mas é por conta da inteligência que o mundo está como está. Ótimo. O mundo está como está, as ruas asfaltadas, prédios com elevadores super rápidos, carros maravilhosos, uma eletrônica que praticamente toma conta da nossa vida. Como é que eu ouso dizer que esse mundo está andando para trás? Está andando para trás porque você está se movendo na direção errada. Eu não gosto da inteligência. Mas por que você não gosta da inteligência? Se você quer ser Deus e você e acredita na proposta do por Allan Kardec, Deus é a inteligência, é para aí que você vai. Não, mas e onde fica o amor? Já um filósofo muito antigo, Aristóteles, já tinha dito, o amor é o sentimento dos imperfeitos, porque é através dele que ele chega à perfeição. Então o amor é um intermédio. É um caminho a ser percorrido. Mas como é que a gente faz se a gente só usa 5%? E quando vem uma depressão, apesar de todo o desfile que foi feito aqui das milhares de possibilidades de indução à depressão, existe uma outra frase de efeito que é muito repetida hoje em quase todo lugar que a gente vai que fala de depressão. A depressão é uma doença da alma. Bom, então complicou de vez a nossa vida. Porque se fosse uma doença do corpo, como a medicina, ela pouco está se incomodando se você gosta ou não de inteligência, ela inteligentemente continua se desenvolvendo. Ela vai e vasculha tudo para todos os lados e vai descobrir soluções. É assim que a vida avança, é assim que a sociedade cresce, é assim que a humanidade se melhora, através do desenvolvimento intelectual. A propósito, Allan Kardec pergunta sobre exatamente essas duas circunstâncias, a moral e o intelectual. E os espíritos estranhamente corroboram com a pergunta número 1. O desenvolvimento intelectual terminará forçando o avanço moral. Mas como se nós temos medo do intelecto? Se nós temos medo do estudo? Se nós temos medo de pensar? Fazer aqui uma experiência bem rapidinha, para vocês verem como é chato pensar. Pensem. Tem gente que está rindo, eu não sei se está pensando, mas pensem. Aí vem depois, mas por que você não disse sobre o que era pensar? Sim, eu não disse, eu disse pensem. A gente fica desconfortável, peraí. O cara vem falando, de repente ele para ali 30 segundos e não disse nada. Começa a dar um frenesi na gente. Mas por que ele parou? O que houve? Ele está querendo o que com isso? Mas ele disse que eu pense, eu pensar no quê? Objetivamente, o que eu vou fazer com o meu pensar? Do nada, a gente vai para o nada e não sabe sair. A gente poderia fazer até um contraponto. Do nada, a gente vai para o nada e não nada mais. Né? Afunda, se afolga. Como uma pessoa que foi, na época que havia o vestibular anual, que hoje em dia tem vestibular diário. Né? Você quer fazer vestibular quando? Quinta-feira, pronto, pode vir que tem. Mas naquela época que só tinha uma vez por ano, houve uma redação em que foi pedido para fazer uma dissertação profunda. E o tema era em aberto. E foi um caos, porque ninguém deu um ponto para você pensar. E aí foram anulada a prova, porque ficou muito disparatado, ninguém sabia, e muita gente ficou rodando e não dizia nada. E aí na segunda prova foi dado agora um tema, uma gota d'água. Olha, isso é uma provocação terrível. Como é que eu vou fazer uma dissertação sobre uma gota d'água? E um rapaz tirou 10 na dissertação. Numa gota d'água me afoguei. Pronto. Resolveu o problema. Era a síntese de uma filosofia, talvez até de uma filosofia muito, muito pobre. Não vou perder meu tempo com isso. Mas ali ele estava fazendo a grande expressão. Numa gota d'água me afoguei. Quantas vezes a gente se afoga numa gota d'água porque não quer pensar? E não pensando, a gente não estuda. Não estudando, não comparamos. Ou quando comparamos sem estudar,
comparamos mal e tiramos deduções equivocadas. Usar sapato dá câncer. Porque todo mundo que tem câncer usa sapato. É uma comprovação. E daí? Para que vale uma estatística se ela é tomada da forma errada? A estatística ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um foco. Senão, ela pode ser o número mais violento que tem e não vale de coisa nenhuma. Será que quem vive descalço tem menos probabilidade de câncer? Se você queria comparar em relação a calçados, você agora vai ter que partir também para a negativa da sua pesquisa. E na depressão? É uma doença da alma. Pronto, agora ficou fácil. Uma doença da alma. Não é fácil resolver problemas da alma? É muito fácil. Você tem uma doença na alma, o que é que você faz? Toma um remédio para a alma. Muito bem, está em que prateleira? Quem receita? Não, mas é muito simples. Você ora, você confia em Deus e o milagre acontece. Sim, mas eu já orava, eu já confiava em Deus. E mais ainda, eu fazia caridade, eu ajudava, tudo. Mas você não tinha amor. Mas eu tinha amor por todo mundo, não é assim que a gente tem que amar? Não, mas você tem que amar também uma pessoa. Não, mas eu já amo. Mas tem que ser uma pessoa que lhe dê trabalho, pronto, você não sabe com quem é que eu vivo. E eu amo a si mesmo. E aí você, de repente, cai na depressão. De onde foi? Onde foi o ponto da alma em que disparou tudo isso? De onde vem a doença da alma? E aí nós colocamos, às vezes, genericamente, dentro dos sentimentos que nós temos turvos em nossa própria vida. Como foi colocado o orgulho. De fato, o orgulho é uma doença da alma. Mas qual é a receita que a gente tem para curar isso do dia para a noite? Então, quer dizer, que se eu não consigo tirar o orgulho de mim, eu não fico bom da depressão. É assim? Mas tem gente que saiu da depressão e continua orgulhosa. Sim, mas tem pessoas que têm esse mesmo problema endócrino e não chegou na depressão. Não, é porque a pessoa vive só. Sim, mas aquela outra vivia cercada de multidão. Aquele outro se matou porque tinha um universo em torno dele. Quem já ouviu falar em Kurt Cobain, o ideal dele, quando ele começou a ser músico, era que um dia cantar para uma multidão e que a multidão o ovacionasse. Um dia ele se mata, dizendo que não suportava uma multidão ovacionando ele, dizendo que o amava. E aí? Onde é que está essa doença da alma? Como é que a gente trata? Porque é muito fácil fazer diagnósticos, lógico, em determinadas situações. O difícil é, dentro do diagnóstico, você providenciar a solução. Em doutrina espírita, para não generalizar para as outras, nós temos muito isso. A gente vai assistir uma palestra e a palestra é muito boa, excelente, só não sai diagnóstico. Diagnóstico não. Desculpa, só não sai a solução. A posologia do que e do como você tem que fazer. Você sai de lá com diagnóstico. Você que está sofrendo, aproveite e agradeça a Deus, a dor. E aí você diz, meu Deus, eu estou bonzinho. Eu vim para cá para receber apenas um passe. E a pessoa está lá. Por quê? Quando o chicote da vida açoitar suas costas, você olha para o alto e diz, obrigado, Senhor. E como Jesus disse que dê a outra face, você diz, mande mais um. Aí você vai dizer, não, isso é aula de masoquismo. É sadismo. Isso não é aula de espiritismo. Onde é que a gente para com isso? É difícil, porque a linha divisória de tudo isso é muito tênue. Eu tenho que aproveitar a dor. Eu tenho até que agradecer o que eu aprendo com a dor. Mas sair procurando a dor porque isso é bom. Me lembro de um colega que uma vez, ele fazendo uma palestra, disse, se dor fosse suficiente para você ser gente boa, bastava você andar com um martelinho no bolso, cada vez que você pensasse em alguma coisa ruim, coloque o dedo em cima de uma superfície dura e dê uma martelada na cabeça do dedo para ver se fica bom. Você vai perder os dedos todos, é a conclusão. Mas ficar bom não é assim, porque não é a dor pela dor. A dor, ela traz uma grande lição. Se ela não traz grande lição, tudo vai embora. Mas onde é que entra a depressão e o magnetismo nisso tudo? Se a depressão é uma enfermidade da alma, significa dizer que há uma probabilidade alta dela estar numa zona que não é apenas a zona somática. Porque, convenhamos, vamos imaginar aqui primeiro uma outra patologia mais simples, ou não sei se é mais simples, mas mais conhecida demais. O diabetes. O diabetes é uma patologia que se sabe, ela está radicada no pâncreas, e que, portanto, qualquer coisa que se fizesse era mexer no pâncreas. Então vamos fazer, faz indução, tira, supressão, mexe no pâncreas de todo jeito, até que uma hora a gente vai encontrar o que lá no pâncreas resolve. De repente, isso já passou milênios e o problema continua. Calma, então nós somos tão lerdos esse tanto todo?
Ou será que não cabe já hoje uma nova hipótese? Existe uma outra matriz que ainda não foi considerada. Existe algo que ainda não entrou no contexto para fazer, aí sim, uma pesquisa profunda, séria, acompanhada, medida e validada no final. Que despreze, em princípio, o que já temos. Porque tudo que já temos, nós já sabemos quais são os alcances e os resultados. Mas se a gente quer livrar esse índice astronômico que temos hoje de diabetes no mundo, ou a gente faz uma outra análise, uma outra abordagem e tenta cercar isso com outras referências, ou nós iremos ficar malhando no mesmo ponto a vida inteira. E não é só diabetes, vamos lá, uma outra doença muito grave também e muito antiga, e para quem sofre é terrível, que incha os pés, os calcanhares, excesso de ácido úrico, a famosa gota, nada serena. Não sei por que põe aquele bendito nome, né? Era para ser gota encapetada, né? Porque até o símbolo antigo era exatamente um calcanhar inchado e um capeta com um tridente lá espetando os calcanhares das pessoas. Aí chamam aquilo de gota serena. O que tem a humanidade que até hoje não aprendeu a lidar com uma gota? A gente já tem tantas experiências, tantas pesquisas, né? Temos aqui uma médica, temos ali um médico amigão meu, que só ele chegar aqui já me deixa todo iluminado. Da área, inclusive, ali bem pertinho, vive mexendo nos rins de todo mundo, não sei para quê, mas por que é que essa bendita dessa gota demora tanto, precisou passar e está passando hoje, gerações e gerações? Vamos só para mais uma. Jesus já falava ranger de dentes, bruxismo. A gente já deu uma melhorada. Hoje as pessoas ficam com a boca cheia de coisa, cheia de ferro. Eu acho que é para lembrar no tempo da escravatura, né? Porque o pessoal até gosta. É ferro e borracha para tudo quanto é lado. Para evitar o bruxismo e dar um jeitinho, bota esse dente para cá e esse dente para lá. São problemas que a humanidade, de repente, tem demorado muito para chegar lá. E a depressão vem caminhando mais ou menos por isso. Porque se a gente coloca aqui, lógico, aqui é uma generalidade grave, até muito perigosa para se fazer, mas só para a gente ter um exemplo do que fica mais na superfície, nós encontramos pessoas tomando remédio e dão uma melhorada. Só que não faz mais nada. Aí fica no remédio. Daqui a pouco parece que aquele remédio já não faz o mesmo efeito. Aí você tem que fazer associações. Depois tem que aumentar as dosagens. Depois, e até que a gente leva a pessoa para uma vida vegetativa. Um grande médico brasileiro, um psiquiatra, muito conhecido, ele diz que nós estamos num momento de difícil inflexão. Nós queremos dar às pessoas a ausência da depressão, quando deveríamos procurar dar-lhes presença de alegria. A gente não sabe trabalhar a alegria mais, porque a gente pensava que a alegria era um palco. Você conta uma anedota, todo mundo ri. E todo mundo ri significaria alegria. Não, não necessariamente. Tem gente que chora de alegria e tem gente que sorri de tristeza. Então não é só o sorrir, é algo que está muito mais longe, que passa daqueles benditos 5%. E como é que a gente então vai trabalhar isso? É uma doença da alma. E como é que eu trabalho a alma? No meio espírita, quando nós trouxemos a figura do perispírito, nós já podemos aí colocar um outro campo, aí já bem mais amplo do que o físico, onde passam a valer determinadas circunstâncias. Em doutrina espírita nós chamamos de perispírito. Em outras doutrinas tem outros nomes, mas temos esse campo, temos essa zona a ser analisada. Mas nós temos, como gerações, como humanidade, nós temos vivido um dualismo perigoso. Céu e inferno, bem e mal, graça e desgraça. Então, quando você sai daquilo que é conhecido, você entra no oposto. Como que se não tivesse intervalos de um para o outro. Como que se isso não fosse extremos. Como que se isso fosse apenas um colado no outro. Não existe assim que cessa o bem entre a zona do mal pleno. Existe o bem e ele vem se degradando e chega até num outro nível, lá do outro lado. Da mesma maneira como existe a vida plena física, como ela vai decrescendo e vai começando a crescer uma outra vida. Quem já teve a oportunidade de acompanhar moribundos, que não tinha nenhum dom mediúnico, não tinha nada, de repente começa a ver pessoas queridas se aproximando, começa a ter diálogos que quem está por perto não entende, e que ele também já não sabe expressar, como a sinalizar, estou indo para uma outra zona.
Estou apenas saindo dessa zona de frequência tão baixa para uma outra zona onde agora eu tenho uma nova percepção. Nós não gostamos disso. Como não gostamos que alguém de repente nos tire, nem que seja o mal. É impressionante isso. Nós saímos de um catolicismo, para colocar de novo uma figura genérica, onde o inferno era o nosso temor absoluto. E viemos para um espiritismo onde o inferno desapareceu. De repente, na obra O Céu e o inferno clássico sumiu. E nós ficamos órfãos de inferno. Mas peraí, quando eu morrer, eu vou para onde? Para o purgatório. Também não tem purgatório. Para o limbo, não, porque limbo é para criança. Eu também não sou mais criança. Para o inferno não tem. Então, para onde é que eu vou? E a gente ficou desesperado. Não, eu tenho que ir para algum lugar. Pois é, e para onde é que você vai? Aí eu vou para o umbral. Pronto, então, ai, graças a Deus. Eu já tenho para onde eu ir depois que eu desencarnar. Para onde? Para o umbral. Mas que curioso, os espíritos não disseram isso para Allan Kardec. Onde era que estavam esses espíritos que neles não foi apresentado, ou por eles, não foi apresentado o umbral? Eles simplesmente disseram erraticidade. Todo espírito não encarnado está onde? Na erraticidade. E o que é inferno? E o que é o céu? Um estado de consciência. Bom, se eu tomar isso literalmente, um estado de consciência, se eu me preparar conscientemente para quando sair daqui estar bem, eu não posso chegar lá e estar mal. Agora, se eu estou aqui dizendo, não sei, pelo menos uns 28 anos, 30 no umbral, se puder reduzir um pouco, mas não pode, você já está esperando por isso. É a mesma situação que é proposta hoje, no dia a dia. Você gripou este ano, todo ano eu tenho 3 gripes. Como é que está esse ano? Já tive 2, ainda falta uma. Sabe o que acontece até o final do ano? Ela vem, porque você está contando com ela. Ai dela se ela não vier. Você não fica feliz. Ela tem que vir. Você compra um carro, faz o seguro, chega um ano depois, o cara diz, só vamos renovar o seguro. Isso o quê? Mas eu nem usei. Pois é. Mas está na hora de fazer. Não, mas aí era melhor que eu tivesse usado. Era melhor que o seu carro tivesse batido numa parede, você tivesse ficado aleijado. Pelo menos você ganhava o prêmio total logo do seguro. Não. Pois é, você está reclamando do quê? Nós temos dificuldades da alma porque nós não pensamos. Nós queremos ideias prontas. Amanhã não vai ser aqui nessa sala, porque se fosse o nosso encontro, eu tenho certeza que para onde eu olhasse, algumas pessoas que eu via, elas iriam estar no lugar que estão hoje. Por quê? Porque nós ficamos extremamente acomodados. Não, ontem eu sentei na segunda fila na cadeira do meio. Aí quando você chega, tem alguém sentado naquela cadeira, você já olha estranho. Quer dizer que você tomou meu lugar e a pessoa não está nem aí, saber o que você está ou não estava ali. Mas a gente já fica incomodado porque a gente não pode pensar. Só que como espíritas a gente pensa. É porque ali já se criou a minha psicosfera. Olha que nome bonito. É um nome tão bonito que a gente acredita. Tem a minha psicosfera, por isso que eu me sento sempre no mesmo lugar. E quando alguém se senta na sua psicosfera, o que acontece? Eu já não sei. Sim, porque é um negócio curioso, a gente fica doido por amarras. Todo mundo quer ser livre, mas gosta de amarras. Eu quero ser livre para me vestir como for, mas como é que as pessoas estão se vestindo? Porque você quer seguir um padrão. E como a gente gosta de padrão? Porque o padrão tira a nossa divindade. Como? A gente adora um padrão. No dia que todo mundo for depressivo, vai ser uma beleza. Porque vai estar todo mundo dentro do padrão. Porque aí quem foi que quis? Foi Deus que quis. Porque é tão bom. A gente vai assistir um jogo de futebol, quando termina, e aí, como é que foi? Deus estava do nosso lado. É covardia, o outro time ficou sem ninguém. Porque Deus estava torcendo pelo seu time. Desse jeito não pode. Agora, onde foi que Deus foi encontrar substância para torcer pelo seu time e não pelo outro? Ou então, para a gente ser mais genérico ainda. Quando me fazem qualquer coisa, eu entrego nas mãos de Deus. Significa dizer que eu sou bonzinho. E Deus é que é cruel demais. Porque eu desculpei, eu perdoei. Mas eu entreguei nas mãos dele. Aí, 20 anos depois, a pessoa sofre uma desgraça. Está vendo? Deus... E aí usa de forma indevida. Deus é fiel. Deus é fiel porque você não precisou se vingar, ele já se vingou por você. E a gente vai tratar de doença de alma. E o que é doença de alma?
Se a gente vai tratar da doença à profundidade, vai ser difícil, mas pelo menos nesta zona chamada perispírito, ela está mais perto da gente. Como é que é a confluência do perispírito no corpo? O que é isso? Será que existem zonas? Será que eu estou de todo mergulhado aqui dentro dessa carne e na hora que a carne se desfizer aí eu fico desnudo? Ou será que eu sou o processador que tanto faz que esteja aqui dentro como lá fora? Muitas vezes a gente está hoje, a tecnologia é bom por isso, a gente está num auditório desse, um pega o celular aqui e liga para o outro lá na outra ponta. E é rápido, é quase que instantâneo. E a gente fica com a sensação de que a onda do celular saiu daqui e atingiu diretamente aqui. E ao contrário disso, saiu daqui e foi para uma torre. A torre jogou para um satélite, lá no meio do espaço. O satélite jogou de volta para a torre pegou agora o seu número e jogou para você. E aí a gente fica imaginando como é que Deus vai cuidar da minha alma. Ora, se hoje nós já conseguimos isto, como é que Deus não conseguiria? Mas só que para ele conseguir, ele teve que ser inteligente. Inteligência suprema. E para isso que serve de conexão chamado perispírito. Nesses conectores aí tem que ter algum segredo. Porque não é possível que não haja nenhum segredo além do corpo físico. A parte mais fisiológica, de uma certa forma, nós já fomos blindados aqui de uma maneira espetacular pela Salma. Ela já colocou aqui, ela disse, olha, eu vou colocar aqui só alguns. E quando ela terminou, eu já estava respirando cansado. Nossa, isso tudo? Quer dizer, tem coisa para chuchu no corpo orgânico. Mas e na essência psíquica? Onde é que vem? Não estou falando dos distúrbios emocionais. Não, é porque eu tive uma perda, perdi um emprego, perdi um amor. Isso me deixou reflexivo. Muito bem, ótimo. E isso é um bom caminho. A gente sabe, Freud já discutiu sobre o luto de uma maneira magistral. Para mim, pessoalmente, o ponto alto da doutrina de Sócrates é exatamente de Freud, é exatamente quando ele estuda o luto. Coisa que nós espíritas deveríamos ser mestres nisso. Mas não somos ainda. Freud, sem considerar o espírito, ele descobriu grandes valores em como nos relacionarmos com o luto, inclusive com a necessidade de vivê-lo, de esgotá-lo. E a gente, às vezes, alguém está num luto, começa a chorar. Não, não chore, não chore. Sim, ela vai colocar esse luto onde? Vai jogar onde? Muitas vezes a gente consegue extravasar o luto numa lágrima, num aparente desespero. Quantas vezes comportamentos que nós não apreciamos, até criticamos violentamente, são reações da vivência ou da superação dessas dores profundas da alma. Quem sou eu para dizer que a pessoa não chore? Quem sou eu para não dar o meu ombro? Quem sou eu para aceitar tudo do jeito que está ou querer tudo dentro do meu modelo? Isso não vai funcionar. Óbvio que não vai funcionar, porque nós temos medos de bichos diferentes. E não adianta eu dizer que tenho medo de cobra e você de barata. E eu dizer, mas o medo da cobra é muito maior do que o medo de uma barata. É disso, pois cobra eu não estou nem aí. Então não é mensurável, nem é comparável, a não ser na essência. Mas no fenômeno em si, ele não tem tanta relação uma coisa com a outra. E as estruturas do perispírito, que são as estruturas que nós podemos chamar agora de maneira muito apropriada, as estruturas vitais, estas sim têm uma repercussão muito forte. Quando eu sofri uma crise de depressão, eu já tinha escrito Passe, se cure pelos passes, Manual do Passista, já dava cursos no Brasil, fora do Brasil, muito bem casado, com muitos filhos, amando-os todos, muito bem financeiramente, tinha uma empresa, estava tudo certo na minha vida, absolutamente tudo certo, sem nenhuma doença, sem nenhuma infecção, nem nada, e de repente eu me surpreendo numa grande depressão. Em que se fundamentou isto? Essa história, quem já ouviu em alguma das minhas palestras, ou já viu algum dos meus seminários, sabe. Mas vocês aceitam água? Mas tudo começou num dia em que eu fui convidado para falar sobre a depressão nos adolescentes. Aquilo me causou um choque, porque eu nunca tinha parado para pensar em adolescente com depressão. E eu até questionei a pessoa, mas por que em adolescente? Ele disse, porque está aparecendo muito caso de adolescente em depressão. Nessa época eu podia me dedicar o tanto que eu quisesse para estudar, a empresa funcionava bem comigo, ou sem a minha presença. Então eu ia lá uma vez por dia e me dediquei durante um mês inteiro a estudar o assunto depressão.
E procurei fazer um estudo mais abrangente possível, ao ponto de um dia ir a um psiquiatra para poder conversar com respeito, para ver a visão não mais no livro, mas sentindo tete a tete. E numa outra vez fui com um psicólogo, para poder perceber como é que eles percebiam. E a mim me afligia muito, porque desde muito jovem eu estudava tudo que se relacionava com morte, principalmente suicídio e eutanásia. Eu sempre tive, inclusive eu acreditava que esse era o meu destino em termos de estudos e pesquisas nesta encarnação. A despeito disso, a minha mãe, ela sempre dizia, você vai estudar magnetismo. E ela dizia de uma forma muito forte, o seu compromisso com Kardec é estudar o magnetismo. Eu disse, minha mãe, eu não me lembro desse compromisso, não me lembro de ter me encontrado com ele, nem muito menos mexer com essa coisa. Ela disse, você que pensa. E como naquela época eu, muito jovem, ainda não tinha descoberto uma das grandes lições da vida humana, para mim foi uma das maiores lições que eu já aprendi, e aqui eu vou dar essa lição de graça, principalmente para os homens. Mulher tem razão, sempre. Eles riem porque eles são assim meio fraquinhos, né? Mas é impressionante. Se você tiver qualquer relação com a mulher, mãe, irmã, filha, prima, chefe, subordinado, a mulher tem razão. Agora, ela é tão sábia que ela deixa você pensar que quem tem razão é você. Agora, invente de comprar uma coisa diferente do que ela quer. Só isso, não precisa muita coisa, não. Ela disse, eu quero uma blusa cor-de-rosa. Compre a toalha da mesa que tem uma flor diferente da dália que ela queria. Cada vez que chegar uma visita na casa, ela disse, ai, que toalha linda. Depois, mas se fosse uma dália. Ou seja, você uma hora tem que reconhecer. E minha mãe tinha dito que eu tinha que estudar magnetismo. Eu, durante um tempo, eu brigava com ela, porque meu estudo era sobre suicídio. E como eu lidava muito com isso, eu estava muito próximo do estudo da depressão. Mas eu não me vinculava. E terminei por conta querendo estudar para poder fazer uma boa palestra. Era uma semana espírita, que tem normalmente uma frequência, naquela época, era uma frequência de 500 a 600 pessoas. Hoje já passa de 1000. E não é nem que passa de 1000, não vai além de 1000, porque não tem espaço. E eu comecei a estudar e algo começou a me incomodar, que eu digo, está faltando alguma coisa. E eu não sabia o que era, mas que estava faltando, estava. E eu não gostaria de falar para uma plateia que esperava uma palestra, eu sabendo que estava faltando uma coisa, eu precisaria saber o que era que estava faltando. E eu fui procurando, por aí eu fui a psiquiatra, fui a psicólogo, e tentei de tudo, li literaturas não espírita, mas eu não encontrava o que era que faltava. E chegou o dia da palestra, eu fiz a palestra. Realmente a palestra ficou muito boa, eu consegui muitos dados, eu usei algumas projeções com gráficos, com esquemas, muitas informações, trechos de depoimentos, algumas obras muito pouco conhecidas do meio espírita. Então ficou uma palestra bem interessante, mas eu fiquei extremamente desconfortável, porque faltava uma coisa. E eu não sabia o que era. Quando eu ia para casa, a minha mulher disse, foi uma palestra e tanto. Eu disse, mas não ficou legal. Eu disse, você é um perfeccionista. Eu disse, não é isso, é que está faltando alguma coisa. Ele disse, não está faltando nada. Eu disse, está certo. Mas aí com ela eu já não ia discutir o assunto. Minha discussão a partir daí era com Deus. Por que com Deus? Simples, porque ele já tinha mandado Jesus dizer que quando a gente quisesse, batesse, que a porta se abria. Buscasse, que a acharia. Então, se a regra era essa, e os espíritos, depois, na codificação, vieram dizer que todas as vezes que buscares um estudo sério, sérios espíritos te ajudarão, eu cheguei em casa e fui brigar com ele. Peraí, está tudo errado. Nem abriu a porta, nem eu achei o caminho, nem nenhum espírito veio, e agora o meu negócio sou eu e você. O que é que aconteceu? Porque que está faltando, está. Eu não sei o que é, mas falta. E eu dormi, no outro dia trabalhei normalmente. À noite, quando eu adormeci, que eu acordei no outro dia, eu estava no fundo do poço. Me acordei sem falar, sem reagir, sem agir, sem interagir com nada nem com ninguém. Assim, do nada. Fui lá no fundão do poço e fiquei lá. Minha mulher levanta de manhã, você vai levantar agora? Eu nem respondi. Ela foi no banheiro, se tratou, tudo. Quando voltou, disse, ei, você está deitado? Eu não era de ficar deitado, eu acordo, eu já pulo da cama até hoje. Você está sentindo alguma coisa? Ela foi, preparou o café, voltou, disse, você não vai tomar café? Você ainda está deitado? O que você tem? E eu lá caladão. Ela foi, me pegou, chegue, vamos. No que ela me pegou, aí eu acompanhei. Aí ela notou que me deixou na porta do banheiro e saiu. Quando voltou, estava na porta do banheiro, parado. Eu disse, tem alguma coisa estranha. E assim foi. A partir desse dia, o mundo desapareceu para mim. Tudo que eu tinha que fazer, alguém tinha que fazer comigo. Eu não fazia nada sozinho. E eu não falava.
Eu morri, o mundo acabou. Minha mulher, ela demorou um pouco, porque ela tinha uma cabeça que pensava assim, a gente nunca diz que alguma coisa está errado, porque senão o anjo da boca mole disser amém, você está perdendo. Não sei se vocês entendem esse ditado, mas aqui deve ter algo parecido. Então, minha mulher dizia isso. Não, aí o pessoal ligava lá para casa, porque eu não faltava no centro, e eu estava começando a não ir. E o pessoal sabia que se eu estivesse viajando, todo mundo sabia. Eu não estava viajando. E eu nem atendia telefone, nem ia para o centro, nem ninguém dava notícia. Aí um dia, talvez aí uma semana depois, a equipe foi lá em casa. Os amigos do centro terminaram a reunião, foram lá em casa. Chegaram lá em casa, estava eu lá deitado. Qual foi o diagnóstico? Obsessão. Agora os obsessores pegaram ele para valer. E ali fizeram lá um evangelho, leram, rezaram, fizeram uma pequena palestra e me aplicaram um passe. E quando terminou o passe, eu piorei. Eu me senti pior. Ali começou um grande dilema. Porque como é que pode? Se era falta de amor, não era. Eu não tinha, eu tinha tudo. E agora ainda vinha uma equipe que me ama, veio fazer o bem, fizeram tudo como deveria ser feito, e eu pior. Tem alguma. Nisso eu vou ao médico. Me leva ao médico e o médico me passa lá um penca de remédio. O principal deles, Prozac. E comecei a tomar Prozac, companhia limitada, e nada. Eu nem dormia, nem acordava, nem falava, nem sentia, nem deixava de sentir nada. Mais funda depressão. E os meus amigos, todos os dias, sem faltar um dia, lá em casa me aplicando passes. E todos os dias eu me sentia pior. Então estava tudo errado. Química não funcionava, magnetismo não funcionava. Eu cheguei ao fundo do desespero e comecei a dizer, olha, eu vou morrer. Não adianta também viver desse. Lógico que eu não pensei em nenhum momento em me matar, mas eu queria morrer. A vida perdeu sentido. Quando acabou a primeira leva de remédios, aí minha mulher disse, vamos voltar ao médico. E eu queria ir amanhã, mas amanhã não pode, talvez amanhã, eu não sei exatamente quantos dias depois, nós fomos ao médico. E quando ela me disse, amanhã nós vamos ao médico, eu comecei a dizer, doutor, me interne. Eu pensava até que eu verbalizava isso, mas não, eu só pensava. Doutor, me interne. Doutor, me interne. Eu repeti isso milhões de vezes, porque na hora que eu encontrasse com o médico, eu ia dizer isso para ele, porque eu não suportava mais, porque nada mais dava certo. Eu internado, pelo menos eles iriam fazer alguma coisa, me sedar, fosse lá o que fosse. Em casa já não dava mais. E naquele dia, quando a gente chega para o médico, e o médico muito amigo meu, muito amigo mesmo, que ele chegou e disse, e aí, Jacó, tudo bem? Eu disse, doutor, me interne. Eu não sei que ênfase eu dei a isso. Para mim, parecia que eu estava gritando. Eu não devo ter sido convincente, porque ele olhou para mim e disse, tire o cavalo da chuva que eu não vou colocar você em um hospital. Ali eu me senti acabado, arrasado. Nossa, eu passei esse tempo todo para pedir uma coisa e a primeira coisa que eu consigo verbalizar, tome-lhe um não na cara. Aí ele pergunta para a minha mulher, e aí? Ele disse, olha, doutor, ele tomou tudo, mas não adiantou de nada. E agora? Ele disse, vou repetir tudo, e aí se daqui a um mês não tiver funcionado, você já tem aqui outra receita, compre novo, porque um dia vai ter que funcionar. Eu digo, pronto, me matou. Porque se não funcionou até agora, vai funcionar a partir de quando? Não tinha mais jeito. Ao sair dali, minha mulher comprou os medicamentos, chegando em casa eu tomei uma atitude, pelo menos foi uma atitude, que até então não tomava nenhuma atitude. Eu peguei o remédio, foi o primeiro sinal de melhora, né? Peguei o remédio, amassei, joguei fora, e olhei por cima, assim, umas pérgolas que tinha no meu quarto, e fui brigar com Deus. Como quem procurava Deus ali no meio daquelas frestas, eu disse para ele, trate de me dar forças. Eu não vou aceitar isso. Se tiver de ser assim, então me leve. Então deu. Se você acha que... E aí dei meia volta, sentei à mesa, me pergunta o que era que eu queria, eu disse que queria comida. Ela insiste que comida, eu não sabia dizer, eu queria comida. Comi com muita dificuldade, porque eu comia um pouco, queria colocar para fora, mas me segurei o máximo que pude, terminei engolindo tudo. Demorei uma vida para aquele prato. E até hoje eu não sei o que foi que eu só sei que eu... E depois eu tomei um copo com água também, mas demorou outra vida para eu tomar aquele copo d'água, mas eu tomei. E aí, a partir dali, eu comecei a tomar decisões. Eu disse, eu vou dormir, porque esses dias todos, eu sei que eu dormi, mas para mim eu não dormi, agora eu quero dormir. E fiquei teso, né, parado lá, duro na cama. Eu digo, eu vou dormir, só me mexo depois que eu dormi, o que foi péssimo. Que quando a gente vai dormir, a gente, ao contrário, relaxa, né? E eu lá, fiquei lá, duro que nem uma pedra para dormir, depois de muito tempo. E no outro dia foi uma luta, que eu disse, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas tudo era lento, até para caminhar era lento, porque meus pés não me obedeciam o comando se eu não fosse objetivo. Perna direita para frente, aí jogava a perna. Vamos agora é a outra perna. Então eu andava assim, passo ante passo, raciocinando cada gesto. E assim eu passei o dia inteiro. No final do dia eu me encontro com meu filho, um dos meus filhos,
que esse tempo todo que eu passei eu não tinha falado com ninguém. Só a minha mulher que tinha praticamente acesso a mim e a equipe do centro que ia me aplicar passes. Quando eu olho meu filho, eu me emociono, o que era uma outra boa reação. E ele, olhando para mim, viu que meu olho brilhou, veio de lá para cá, me abraçou, e aquele abraço está guardado na minha memória até hoje. Foi um abraço, parece que eu estava abraçando o universo outra vez. Então, ali eu passei aquele outro dia, tudo que eu quis fazer, fiz. Demorei muito para entender uma televisão, liguei a televisão, mas eu não entendia. O que eu ouvia, eu não entendia o idioma. Era como se eu estivesse falando um idioma totalmente desconhecido. Até que, numa dada hora, eu começo a entender a televisão, mas eu não entendia as imagens. Depois de um certo tempo eu processo. E aí tudo foi voltando assim, lentamente. Mas ao longo de no outro dia eu acordei bom como quem nunca tinha passado por nada. Faziam 42. Quando eu acordei bonzinho, aí eu me lembrei de que aquilo era o que tinha faltado na minha palestra. Eu não sabia o que era depressão. E aí eu entendi por que Deus não me respondeu antes, porque se Ele tivesse respondido antes eu não teria feito a palestra, porque não dava tempo. Porque eu pedi a Deus, e aí eu aprendi essa lição, né? Às vezes eu digo em tom de brincadeira para as pessoas pensarem que é verdade. Deus é exagerado. Eu pedi a Ele apenas para saber o que era que tinha faltado. Ele poderia dizer, meu filho, você não sabe o que é depressão, por isso que está faltando alguma coisa. Ele podia ter dito e depois eu ia tentar estudar isso. Mas não, Ele me deu logo 42 dias, tome, para você saber o que é que está faltando. Nunca mais eu pedi nada a Deus para mim, nunca mais, eu não peço nada. Porque é pesado. A interpretação dele é grande demais para a gente. E aí eu vou pedir, aí logo nessa época eu estava tratando de uma amiga que já desencarnou, ela sofria de esclerose lateral amiotrófica, E foi uma dificuldade enorme para mim, foi um grande laboratório de magnetismo, essa minha amiga, mas só que eu tive muito pouco resultado. O resultado que eu tinha era o efeito secundário, esse era muito bom, mas o efeito de controle da para mim foi nulo praticamente. O efeito secundário era bom porque ela tinha problema de hipertensão, tinha problemas gástricos, tinha problemas de retenção de líquidos, e tudo isso eu experimentei nela. Então, quando eu chegava de viagem, que eu ia ao hospital, as enfermeiras pareciam até que eu era um galã de cinema. Ei, Jacó, que coisa boa! E eu, inclusive, achava que eu era o tal. Era tanta enfermeira me adorando, mas não era, porque quando eu estava em Natal, que eu aplicava passes nela, aí as enfermeiras não tinham muito o que fazer, porque ela ficava zen. Quando eu ia embora para uma viagem, nessa época as minhas viagens eram todas 20, 30 dias, quando eu passava por uma viagem dessas, elas trabalhavam dobrado, porque vomitava demais, pressão subia, dava febre, retenção urinária e por aí, era uma desgraceira só. Né? Então, os efeitos secundários eu fiz muito bem com a minha amiga, mas o efeito essencial que era ela, na época meu avanço foi praticamente nulo. E aí, quando eu saí desse quadro, eu estava doido para ajudar mais a minha amiga. Eram 42 dias que eu não tinha dado mais nenhum passe nela. Né? E aí eu estou aqui, Senhor, eu vou lá visitar minha amiga hoje. Olha, mas por favor, eu não quero saber o que é isso. Não me diga, não estou nem aí. E eu acho que foi por isso que eu também não descobri muito, sabe? Porque parece que ele tanto escuta o que você pede como o que você não pede. E aí ele travou as portas. Hoje não, hoje já tem alguns estudos, né, André? Hoje já tem algumas coisas que mexem bem nas escleroses. Mas, na época, foi mito. Muito bem. Mas algo me inquietava. O que era que tinha na depressão? Medicamentos não funcionaram, Ora, aqueles passistas tinham sido formados, trabalhavam na minha casa. Esse minha aqui não é no sentido possessivo, é no sentido indicativo. Eram pessoas, a maioria, inclusive, até hoje trabalha com. Eram pessoas no meu relacionamento de amor mesmo, amor de irmãos, amor de grande qualidade. Como é que essas pessoas saíam de suas casas, minha casa, me aplicar um passe, rezavam, liam mensagem, faziam comentários. Tinha um deles que até se emocionavam, passe e tal. E quando saíam, eu me sentia pior. Estava tudo errado, tudo estava errado. E aí, inclusive, os conceitos que a gente traz. Não, se você faz com amor, dá tudo certo. Mas eu não podia duvidar do amor daquelas pessoas. Nem podia duvidar do saber daquelas pessoas, porque a gente trabalhava junto. E como nessa época eu ainda já viajava, mas não viajava tanto quanto hoje, não tinha tantos grupos com tanta experiência como eu tinha no Natal. Então eu não estava lidando com passistas que estavam fazendo lá qualquer coisa de qualquer. E estava dando errado. Quando eu saio da crise, eu vou experimentar isso. E eu nem olhei mais para cima, olhei para baixo. O primeiro paciente chegar em depressão no centro, eu vou cuidar dele. Vai que eu olho para cima, aí ia despencar uma chuva de depressivos, eu não ia dar conta. Né? Eu já estou lá na primeira reunião que tem depois que eu saí da crise,
Eu saí da crise no final de semana. Na terça-feira já estava eu lá aplicando passes. Quando eu estou lá, aí vem entrando uma pessoa abraçado com outra e ele se arrastando. Eu digo, uau, lá vem o primeiro. Na nossa casa, nessa época, a gente trabalhava de uma forma bem rigorosa o chamado método duplo cego. O passista, o magnetizador, não sabe o que o paciente está dizendo que tem. E o paciente não sabe o que o magnetizador fez e anotou. Então, os dois são cegos. Então, você chegava com a doença, você ia ser tratado. E o passista que descobre o que tem que fazer. Assim, o passista era menos médico e mais veterinário. Né? Porque o veterinário, o paciente chega lá e não diz nada. Então, não é assim? Pois é, magnetizador é mais ou menos assim. Chega o paciente, ele tem que descobrir, problema dele. Não vai contar muito com o que o paciente está dizendo. Muito bem. E quando aquele moço chegou, por conta do duplo cego, só para deixar bem registrado como é que funciona, a pessoa chega, faz uma entrevista. Na primeira, quando vai a primeira vez, você faz uma verdadeira anamnese. Mas no prosseguimento é uma entrevista. E você diz como passou a semana. Depois você vai, recebe o passe, e lá o magnetizador tem uma outra ficha com o seu nome e ele escreve o que ele fez. Durante a semana tem uma equipe que compara todas as... Até hoje funciona assim. Só que naquela época não era permitido que nenhum passista lesse nada da ficha do paciente. Mas eu era o presidente. Então, ser presidente tem suas vantagens. Porque os outros não, mas presidente pode. Aprendam isso. E aí, quando ele saiu de lá da entrevista, eu fui lá na mesa da entrevista, esse moço que passou aqui agora, fez entrevista assim, deixa eu olhar a entrevista, Jacó, disse, por favor. Peguei a ficha, ele não falou nada, quem falou foi o acompanhante, e o acompanhante colocou lá que estava numa depressão. Eu digo, é este. Peguei o paciente, levei para a cabine. Segundo erro, porque não só você não podia ler a ficha, como você também não podia escolher o paciente. Mas presidente pode. E aí eu fui lá, peguei o paciente, levei para a cabine, e aí aqui, sem ser com orgulho ou vaidade, mas com total confiança do que eu sabia, eu digo, disse só para mim, né? Que ele nem falar não falava, ele andava de cabeça baixa, ele não falava, ele não olhava para ninguém. E eu disse para mim mesmo, você é um indivíduo de sorte, porque você vai receber o passe. Eu quero ver que você não melhore dessa vez. E coloquei lá, mas eu fiz tudo o que eu achei que eu deveria fazer. O que eu doei de energia para aquele indivíduo, até Deus, até hoje, eu acho que ele ainda está contabilizando que não deu para fazer a conta até agora. E ele saiu de lá mais saturado de energia, todo harmonizadozinho, mas estava uma beleza. E eu fiquei esperando uma semana, que é o passe era semanal. E estou lá esperando, eu quero ver quando ele vai chegar aqui. Quando eu estou lá olhando, lá vem ele se arrastando do mesmo jeito. Eu digo, eu não acredito. Esse cara está brincando comigo, que esse cara deveria estar aqui já, tremendo de peito erguido. Saiu da entrevista, deixa eu ver a entrevista aí. Mas Jacó, me dê a entrevista. Peguei a entrevista lá, estava lá. Nos últimos 10 anos, foi a pior semana que ele já passou. Eu digo, uau! E é porque esse paciente já tinha 2 tentativas de suicídio. Imagina, já tinha tentado se matar 2 vezes, e aquela foi a pior semana dele. Eu acho que amarraram ele em casa para ele não tentar de novo. E graças a Deus ele estava naquele ponto que ele não reage. Aí eu fui, peguei ele pela mão, mas ele levantou assim o olho assim, bem curtinho, como quem diz, infeliz, você vai me matar. Porque e eu, lá dentro, eu sabia o que era que tinha acontecido com ele, porque a semana anterior tinha acontecido comigo. O passe dava errado e eu me sentia muito pior. E foi o que eu fiz com ele. Eu imaginava o que aquele homem ao longo daquela semana. E agora eu tinha um tempo muito curto, era dali até ele deitar e eu começar a aplicar o passe, o que era que eu ia fazer, que eu não podia fazer. Me lembrei do livro O Passe, viu, César? Lá no livro O Passe, eu já tinha escrito um assunto chamado fadiga fluídica. E a fadiga fluídica ela é caracterizada, falar aqui bem genericamente, alguém que perdeu quase todo, ou perdeu muito do seu tônus vital. E aí fica apático. É parecido com depressão, mas não é depressão. Você fica sem energia, se você precisar fazer alguma coisa, você faz, mas você faz com dificuldade. Um depressivo profundo, ele não faz de jeito nenhum. E eu já tinha estudado isso, já tinha colocado no livro o passe e já sabia qual era a técnica para resolver o caso de fadiga fluídica, que era você não doar fluido diretamente. Não doe. Porque quando você está em fadiga fluídica, seus centros vitais, eles estão bloqueados. Quanto mais você coloca energia, mais você bloqueia.
e mais difícil fica. Se você compara os centros vitais nesse aspecto como respiradouros, é você bloquear todas as narinas dele. Então ele vai entrar em crise. E foi o que eu tinha feito no paciente. Eu tinha dado toda a energia, porque um depressivo não tem energia. Então, o princípio direto é, se você não tem energia, tome energia. Só que num depressivo, assim como num fadigado, dá efeito contrário. Levei ele para ali, no caminho me lembrei desse assunto, digo, já sei. Hoje vai ser só dispersivo, mas só dispersivo. E mandei brasa. E muito tempo. Naquela época, se aplicar um passe de 5 minutos, já era uma estupidez. Ali eu apliquei uns de 13 a 15 minutos de dispersivos. Quando eu terminei, aí peguei a garrafa d'água, digo, agora você vai receber a sua energia na água. Então, toda a energia que na semana passada eu tinha dado a ele, eu agora coloquei na água. Então, magnetizei a água na maior potência que eu pude magnetizar. E ele foi embora. E eu esperei a próxima semana, angustiado, porque agora eu não sabia. Podia ser que não tivesse dado certo, podia ser que ele tivesse piorado, e eu ia ter que encontrar uma nova solução, e na minha cabeça já não tinha outra solução. E quando ele chegou do mesmo jeito, arrastando os pés, cabeça baixa, só que num dado momento ele parou, e levantou a cabeça e olhou assim do lado, como quem queria reconhecer onde estava. Aí eu digo, opa. Ele dá uma segunda caminhada, para pela segunda vez, e quando ele faz a terceira vez, eu estava na porta da cabine de passes. Quando eu olhei que ele parou a terceira vez, e aí eu fiz, não tem ninguém dormindo aí agora não, né? Não, porque se tiver, só para não se assustar, tá certo? Quando ele parou a terceira vez, eu na porta da cabine de passes, isso! Jacó, o que foi? Jacó, fica aqui, calma, tenha sossego. Eu acho que era a crise obsessiva que estava voltando. Porque ninguém sabia que eu estava já querendo, então parecia loucura mesmo. Não, não é nada, não, Jacó, você não vai aplicar passe. Vou, não, de jeito nenhum, deixa. E aí eu fui lá, peguei a filha. Nos últimos 10 anos, foi a melhor semana. Yes, deu certo. Peguei ele pelo braço, ele olhou para mim, assim, deu um sorrisinho, tipo, igual desse último, viu? Não faça o outro, mas não. E ali a gente foi para a cabine, com menos de 2 meses, ele já ia sozinho receber passe, já dirigindo. E ali com 3, 4 meses, ele já estava totalmente fora. Só que nesse intervalo, os companheiros começaram a ficar indignados, porque eu agora lia a ficha, eu selecionava o paciente e ainda fazia cara feia. Para quê? Para ninguém se aproximar, né? Você sabe quando a gente não quer aproximação, um dos recursos é esse. Porque aí as pessoas vêm falar assim, não, hoje não, que ele está bravo. E quanto mais bonito a gente é, maior tem que ser a cara feia. Porque todo mundo vê a nossa beleza, aí todo mundo quer chegar. Então aí você fica assim com a cara bem feia, o pessoal tirando essa parte. Não é não, Desi? É desse. Vigília conhece essa história muito bem. Então, tirando essa parte, o pessoal um dia, no final da reunião, porque toda reunião, no final, a gente faz uma avaliação. Aí eles vieram me perguntar o que era que estava acontecendo. E aí eu tive que dizer que eu estava fazendo uma pesquisa sobre depressão. Mas por quê? Eu disse, não, eu vou escolher 3 de vocês e eu vou conversar com vocês. E aí com eles eu fui e contei o que era que tinha acontecido, a minha reação aos passes. Teve uma amiga nossa que chorou muito quando ela soube que tinha me feito mal, quando ela disse, Jacó, eu nunca fiz nada com tanto amor. Eu digo, isso é ótimo eu saber. Porque a gente ouve tanto de que o amor sozinho já resolve tudo, que de repente quando você chega de frente a frente parece que tem mais alguma coisa. Não é que o amor faça mal, mas nem tudo é só expressão de sentimento. Tem horas que você tem que fazer algo mais. E aí ali a gente decidiu que nós 4 iríamos atender os depressivos. Para quê? Porque já na outra semana já tinha 4 pessoas com depressão. É o que eu estou dizendo, Deus está lá atento. Se você não pedir, Ele manda na medida certa, mas se der bobeira, ele enche. Né, André? E não deu pouco tempo, a gente estava cada um já com 3 pacientes. E aí com um número fantástico. Todos os pacientes de depressão que estavam sendo tratados, todos tinham tido reações positivas muito altas. Nível de melhora lá em cima. Então, agora a gente está aqui no caminho. A essas alturas, a gente já tinha descoberto, que isso a gente vai falar no seminário de amanhã, que o centro esplênico está por trás disso tudo. Aquela fusão perispírito-corpo, esse é o ponto de grave bloqueio, centro esplênico. E um dia... Logo depois, essa pesquisa já estava aí, eu acho que uns 6 meses, eu fui aos Estados Unidos fazer mais um seminário de passes num centro espírita, lá na Flórida. E lá nesse centro, havia uma unidade chamada SOS Depressão. Quando terminou o seminário, eu conversando com a jovem que era responsável pelo atendimento de passes, e perguntei a ela, vocês têm aqui um núcleo SOS Depressão, vocês fazem como?
Senão, os nossos depressivos nós fazemos como os alcoólicos anônimos. A gente coloca numa sala, alguém faz um pequeno comentário, e aí um diz como é que está vencendo, quais são as dificuldades. Então, ficamos ali debatendo a problemática de cada um. Eu digo, vocês não aplicam passes? Disse, não, a gente tentou aplicar, mas as pessoas pioraram. Eu digo, uau! Então, deixa eu te contar uma coisa. E aí contei a experiência, como era que a gente estava. E sugeri que ela escolhesse 1 ou 2 pacientes para fazer a experiência, mas da forma já como nós já estávamos fazendo. E ela ficou assim um pouco receiosa, escolheu só um paciente, e esse paciente começou a relatar melhoras. Então ela já pegou o segundo, o terceiro, dali com menos de um mês estava o núcleo todo do SOS Depressão recebendo passes para debelar depressão, e com sucesso lá em cima. Pouco tempo depois, quando eu chego de lá do Brasil, ou de lá dos Estados Unidos, mais ou menos um mês depois, eu vou a Pelotas fazer um seminário também, em 2 finais de semana. No primeiro final de semana só teórico, no segundo final de semana a parte prática, e já na culminância da parte prática, terapia de depressão pelo magnetismo. E teve uma senhora que ela me impressionou o tempo inteiro. Ela chegava, ela sentava numa ponta, que o auditório não era assim, eram cadeiras soltas e arrumadas de forma circular. E ela não conversava absolutamente com ninguém em nenhum momento. Já tinha passado um final de semana inteiro, já estava agora terminando o segundo final de semana e ela estava ali. E quando chegou na hora prática, eu uso normalmente sensibilizar para que quem quer fazer prática mesmo, então entre para fazer exercícios. Então ficou, quando a gente dividiu, estava todo mundo um com o outro e sobrou uma pessoa, ela. Aí eu disse, olha, venha para cá que eu faço aqui a experiência com você. Ela disse, não. Eu disse, não, mas é não. E ela falou duro. Disse, mas olha, eu gostaria de fazer aqui uma demonstração, até uma pessoa chegou e disse, eu vou. Eu disse, não, você já está com o pai, eu gostaria que ela viesse. Aí ela demorou um pouco até que ela aceitou. Não tinha uma maca, tinha um birô. Eu disse, você se incomoda de deitar aqui? Eu digo, vou levar outro não, mas... Aí ela resolveu deitar no birô. Ela deitou e aí eu fui falando, antes de vocês fazerem, nós vamos fazer assim, a gente começa para entrar em relação, depois para a gente fazer um tato, e eu estava ali demonstrando. E quando eu estou demonstrando, eu sinto que a região esplênica dela estava para lá de Bagdá fazia muito tempo. E ela estava desestruturada toda. E aí, quando eu terminei ali, ela chegou e disse, o que é que você acha que eu tenho? Eu disse, olha, eu não fiz, não, o que é que você acha que eu tenho? Olha, mulher, quando é determinada, é por isso que Jesus não casou. Jesus disse, eu, pelo sim, pelo não, vou ficar solteiro. Porque senão, mulher ia dizer, Jesus não é por aí não, e aí tinha mudado a história da humanidade. E aí eu disse, não, olha, eu não fiz um tato, mas você passou a mão em mim aqui várias vezes. Aí eu até brinquei, para ver se ela só... Eu passei a mão em você e eu lhe toquei. Ela disse, você sabe o que eu estou falando. Ou seja, não quero brincadeira. A mulher não queria acordo. Eu digo, bom, eu não posso lhe falar com segurança, porque eu não sou um tato, então faça. Eu disse, não, agora não. Mas pelo pouco que eu senti, se eu tivesse de lhe definir, eu definia que você tem um quadro típico de quem está em profunda... Aí ela sentou no meio, aí apontou ali no meio da plateia e disse... Eu frequento o centro daquele homem, ele é o dirigente dele. E eu cheguei lá com depressão e ele disse que eu tinha que fazer um tratamento. Quando eu comecei o tratamento, ele disse que eu tinha que ter fé, tinha que ter evangelho no lar. E cada dia ele dizia uma coisa, e cada dia eu piorava. Até que ele disse que eu não tinha fé. No dia que eu tivesse fé, eu ia ficar curada. Mas enquanto não tivesse, eu não sei o que é fé, porque nem eles. E aí eu tinha me decidido por fim a minha... E aí, quando eu vou saindo, estava lá um cartaz que ia ter um curso de passes e que o senhor iria falar, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que o senhor estava lá dizendo que era o maior especialista no assunto. Eu disse, eu vou fazer esse curso e ver, porque se o passe que estão fazendo é do jeito que ele ensinar, aí quando terminar o curso eu me mato. Olha que responsabilidade. E ela disse, e não é do jeito que estão fazendo, do jeito que faz lá, cada vez que eu recebo o passe, eu pioro. Aí a dirigente do centro, ela já pegou na palavra, se você quiser, você vai ser a nossa primeira copa. A gente começa semana que vem. E ela já aceitou na palavra. Foi precioso por conta disso. Ou seja, aí já tinha, de repente, era tudo só acontecia lá em Natal, de repente tinha Pelotas, a cidade de Pompano Beach lá na frente. Eu venho fazer um outro seminário aqui em Mato Grosso. E quando eu falei desse sistema esplênico, uma psicóloga disse assim, você sabe o que são esses órgãos? Quais são os órgãos? Baço, pâncreas, fígado, rins e as 2 glândulas suprarrenais. Eu disse, bom, eu não sou da área médica, eu não quero que você me dê definição anatômica nem fisiológica, eu quero saber, no geral, o que é que você entende por esses órgãos, o que eles são. Eu disse, olha, eu não sei o que é que você quer. Ela disse, eu vou lhe simplificar. Esses órgãos são os filtros do corpo humano. Na hora que ela disse isso, aí caiu a ficha. Ali eu entendi que depressão é um problema de filtragem.
Se você congestiona os filtros, você deixa de filtrar. E aí, quando você faz ali, dá um salto na medicina lá atrás, onde você trabalhava apenas com os humores, tudo era relativo com os humores. E aí a gente tinha 2 elementos chaves, bile e bile negra. Uma no fígado, outra no baço. Aqui eram os elementos. Só que, ao longo do desenvolvimento da história da medicina, a bile negra caiu em desgraça. Por quê? Porque ela não existe física ou patologicamente, fisiologicamente, quimicamente. Só existe a bile, excreção do fígado. E aí perdeu-se isso no tempo. Só que ali estava a chave do mistério. Os humores eram, na realidade, os sistemas de filtro do ser humano. Quando a gente recebe uma emoção psicológica descompensada, mexe diretamente nesses filtros. E aí, pegando a terminologia lá de Hipócrates, de Galeno, são os fluidos, são os humores. Estava tudo ali relacionado. E aí eu fiquei com aquele cucado. Aí eu fui a São Paulo também para fazer seminários. E lá em São Paulo eu fui numa livraria. Quando eu cheguei na livraria, eu fui primeiro num editor dos meus livros, que era a editora Martim Claret, e eles me deram um livro Clipping. Como tratar a depressão com terapias alternativas. Era um livrozinho desse tamanho. Aí eu já saí ali lendo, quando de repente falava sobre a acupuntura, e que a acupuntura trabalhava a depressão, então chamada de melancolia, principalmente nesse eixo. Aí eu digo, opa, então existe uma relação. E aí fui para uma livraria em São Paulo e fui procurar livros de acupuntura. E lá mesmo na livraria eu já fui olhando, já fui me decepcionando, porque os livros modernos de acupuntura colocaram inverso o problema. Por conta de problemas neurais, e isso afeta esse sistema. Quando, na minha visão, é esse sistema desarmonizado que afeta a estrutura, vamos colocar aqui bem genericamente, cerebral, e até todo o complexo dessas estruturas, com um efeito muito grave. Como ele descompensa o sistema fisiológico descompensado prejudica os filtros, agrava o filtro. Quanto mais o filtro fica agravado, mais ele embota o sistema. E quanto mais o sistema está embotado, mais ele dificulta o filtro. E aí isso se torna um processo de avanço, sem ter um fim definido, a não ser que você parasse e recuperasse esses filtros. Uau, que coisa curiosa. Mas por que a medicina não foi por isso? Eu já tinha lido, pouco tempo depois, saiu um livro espírita de Paulo Henrique de Figueiredo, Mesmer. E esse livro, assim que saiu, eu comprei. E graças a Deus que eu comprei, porque como todo o mundo gostaria de ter as obras de Mesmer, e elas nunca tinham sido traduzidas para o português, o público não espírita foi lá e comprou os livros de Mesmer. E o livro de Mesmer desapareceu. Nisso, teve um problema editorial aqui com a editora dos livros, e esse livro deixou de ser publicado. Então, ele até hoje, você só compra ele praticamente em sebo. Se bem que eu me encontrei com o Paulo Figueiredo agora recentemente, e ele me garantiu que talvez até outubro ou novembro deste ano, o livro de Mesmer volta a circular. E eu, assim que peguei o livro de Mesmer, li todo, porque eu estava ávido para conhecer a história de Mesmer. E no primeiro livro de Mesmer, estava lá, ele tratou uma grande musicista da época, a senhorita Paradis, que ela teve uma amaurose na visão, ia ficar cega, e entrou numa profunda melancolia. E ele trata dos olhos e trata da melancolia, principalmente partindo do fígado. Então ele trata do fígado, depois trata dos rins, e depois vem para o coração. E ali estava, eu digo, meu Deus, a primeira experiência de Mesmer que foi registrada por ele, dá conta do eixo esplêndido. E isso passou por todo mundo, porque ele foi muito antes de Allan Kardec. E isso era para, por exemplo, você pegava os livros que vieram depois, ou de Purseguil, ou de Deleuze, era para eles terem explorado isso, mas parece que passou mesmo batido, passou por todo mundo. E inclusive por mim, porque quando eu li a primeira vez, eu sublinhei, ou seja, me chamou a atenção, mas eu não dei atenção. Quando eu fui reler o livro, aí eu vi, mas olha, eu tinha sublinhado, está aqui a coisa. Meu Deus, como é que a gente é cego às vezes? Então estava lá o sistema. E esse sistema é que foi a grande descoberta para a gente poder dizer a depressão tem cura no magnetismo. Muita gente às vezes pega o título e diz assim, então quer dizer que você cura a depressão sozinho, sem nada?
Depende, cada caso de depressão é um caso de depressão diferente. Nunca, em nenhum momento, foi colocado que a depressão ela é resolvida sem medicamento. Agora, a terapia pelo magnetismo leva você um dia a ter que voltar ao seu psiquiatra para que ele suspenda os medicamentos. Porque os medicamentos começam a ficar potencializados. Por quê? Porque agora eles estão filtrados. Então, tanto você tem as substâncias que estão depositadas no seu organismo, que não efeito fazem, porque estão estacionadas, e a outra que você toma, ela não é processada livremente, porque todo o sistema está bloqueado. E com esses bloqueios, a gente ficou de mãos atadas. Aí fica fácil dizer, a depressão é uma doença emocional, é uma doença endócrina, é uma doença hereditária, é uma doença do perispírito, é uma doença da alma. Sim, e qual é a solução? Esse foi o grande mistério do magnetismo. A solução está em você trabalhar um determinado sistema, que é o sistema esplênico. Eu tinha prometido a Vânia que eu iria até às 9h30, e eu já roubei de vocês 5 minutos. E aí o que é que eu faço? Eu vou convidar quem já se inscreveu que venha. E quem não se inscreveu, pense na possibilidade de estar amanhã o dia todo e domingo até meio-dia, que esse assunto a gente vai discorrer com muito mais cuidado e muito mais objetividade. Por enquanto, o meu agradecimento por vocês terem saído de seus lares, terem vindo estar aqui conosco essa noite. Desculpe se em algum momento eu fiquei meio lento aqui, é porque depois de uma noite sem dormir, o cérebro, não sei porque, ele não atende o que o espírito manda. Às vezes, essa conexão não é tão boa como a gente gosta, né? O espírito quer fazer, mas o corpo diz maneira. Mas eu garanto que amanhã eu vou estar mais descansado, e aí a gente vai ter um seminário de primeiro nível. Permito, querida, pelo contrário, eu já lhe dou. Eu terminei, faltava na minha fala. Mas eu não precisei ficar desesperada porque faltou. Por favor, na prevenção, nós temos que procurar, porque os transtornos gravíssimos na perpetuação do transtorno depressivo. Não vou dizer na etiopatogenia, mas na persistência. Porque durante o sono nós temos, além da filtragem, nós temos a renovação celular, a harmonização endócrina das glândulas cerebrais e as do corpo todo. Então, sono não é para quando dá tempo. O ditado popular de que o sono alimenta o espírito. Os espíritos dormem. Nós temos relatos, né, em vários livros. Então, por favor, o resto espere. Vamos tentar educar o sono. A maioria dos distúrbios que ficam com diagnósticos imprecisos é o esgotamento, a não renovação celular, a desarmonia glandular e, posteriormente, a metabólica, que vem do distúrbio primário do sono ou do distúrbio secundário. A maioria é distúrbio secundário. Eu vou dormir quando der. A minha prioridade agora é essa, aquela outra. Vamos fazer o contrário. Vamos dormir primeiro para começarmos a nossa jornada aqui nesse planeta com a otimização biológica, fisiológica. Isso ajuda muito o espírito. Não é verdade? Obrigada, viu? Obrigada pela parte. Você acompanhou a palestra A Cura da Depressão pelo Magnetismo, expositor Jacob Mello, do Rio Grande do Norte. Conferência ocorrida no dia 26 de agosto de 2016, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Encontro de Magnetismo.